Quem teve a ideia de fazer esse documentário sobre o Chico Xavier? A história do Chico, né, que a gente acabou fazendo e que 23 anos depois está vindo para o público, foi uma ideia do empresário Caio de Alcântara Machado, que era o famoso criador de feiras no AMB. Foi o homem que começou a fazer as grandes feiras em São Paulo. O Caio, mais do que empresário, era um espiritualista convicto. E ele me chamou, né? Nós éramos amigos, eu jornalista, e ele me chamou e disse: olha, você que é espiritualista como eu e jornalista, por que a gente não faz juntos um documentário sobre Chico Xavier? E eu achei a ideia ótima, porque até, né, eu tinha curiosidade. Quando você vai fazer um trabalho desse tipo, um trabalho de reportagem, um trabalho jornalístico, você vai também querendo conhecer. Você está curioso, Eu disse, bem, vou ficar conhecendo melhor o Chico Xavier e quem é realmente esse personagem que talvez seja um dos mais interessantes personagens brasileiros. E eu saí em campo, porque o Caio, ele só ia mesmo pagar a coisa. Eu saí em campo, achei um produtor chamado Luigi Pic, que era um italiano, ator da Veracruz, da antiga Veracruz, uma pessoa absolutamente maravilhosa. O Luigi tinha uma característica assim interessante, porque os filmes que ele fez, ele só fazia papel de mal, de bandido, de pessoa muito ruim. Ele tinha assim, era muito sério, aparentemente, e foi a pessoa mais doce que eu já conheci na minha vida. Foi o homem mais doce, assim, mais gentil, mais bondoso que eu já conheci. E o Luigi ficou entusiasmado com a coisa. O Luigi não era nem espiritualista, nem espírita. Ele era um homem ligado a cinema. Ficou muito entusiasmado e aí nós fizemos um plano. O Caio bancou e nós fizemos o documentário. Como é que vocês chegaram até o Chico? Bem, eu era amigo do Freitas Nobre, do deputado federal Freitas Nobre, que foi líder do antigo MDB, e da mulher dele, a doutora Marlene Nobre, que é bastante conhecida. E já tinha esse caminho, ou seja, foi muito fácil chegar no Chico. Eu fui conversar com os dois, contei o que a gente estava querendo fazer, e a Marlene, de certa maneira, dividiu comigo essa direção, porque teve dias em que eu não pude estar lá em Uberaba filmando. E então a gente foi fazendo o filme, né? A pesquisa foi mais ou menos trabalhosa, porque eu tive que ler muita coisa, mas era tão fascinante aquele trabalho que foi muito bom fazer, né? Eu gostaria de hoje, né, prestar assim uma homenagem ao Caio, porque nós fizemos um filme que eu nunca soube quanto custou, mas não foi barato. O Caio arcou com todas as despesas. Eu nunca entendi por que esse filme não saiu logo de cara, em algum lugar, ou no cinema, ou na televisão, enfim. Já havia na época as chamadas TVs especiais, não exatamente a cabo, mas já tinha uma maneira de você veicular alguma coisa diferente da televisão comercial, mas o filme não saía.
As pessoas só queriam o filme para usar em alguma coisa. Por que ele não saiu em home video? Na época já existia o mercado de home video. Não sei. E aí eu confesso para você uma coisa. O Caio não fez esse filme para ganhar dinheiro, mas ele era um empresário e pelo menos pagar o filme seria natural. O interesse era exclusivamente em cima do espiritualismo ou ele tinha alguma gratidão ao Chico Xavier ou à doutrina espírita? Não, era um interesse, era como se fosse mesmo uma grande curiosidade em torno de um fenômeno espiritualista, o maior de todos no Brasil. Então, a ideia era fazer um filme que contasse jornalisticamente quem era Chico Xavier, né? E assim o Caio também ficaria satisfeito com a sua necessidade de informação. Ele também queria saber quem era o Chico Xavier, assim como eu queria saber quem era. O Luiz de Pique, o produtor, à medida que o filme foi sendo feito, foi descobrindo o espiritualismo, que ele não era tão chegado, nem era, mas foi ficando deslumbrado com as coisas. Fernando, antes de você fazer esse filme, eu li alguma coisa assinado por você na Folha Espírita, tipo 1977, 78. Você já tinha um conhecimento sobre espiritismo? Não, já tinha conhecimento, era muito próximo como disse, do Freitas e da Marlene Nobre. Pessoalmente ia a centros e eu era muito ligado também a fenômenos de um modo geral. Eu procurava muito isso para colocar no jornal. Você também fez matérias para o Jornal da Tarde e o Estado de São Paulo, a respeito do Chico, mediunidade, espiritismo, nos anos 70. Eu fiz uma série, não só para o Jornal da Tarde, eu fiz para o Jornal da Tarde e para a Globo também. Eu fiz reportagens para o Fantástico na época. Mas fiz para o Jornal da Tarde uma série chamada Além do Normal, mostrando vários fenômenos, coisas que aconteciam, né? Aliás, é bom que se diga, uma boa parte a gente até mostrava que não eram coisas confiáveis. Como assim? Eram charlatães, enfim. Nas suas reportagens para a Globo e para o Jornal da Tarde? A gente mostrava que havia um espiritismo, a seriedade do espiritismo, e, paralelamente, havia um movimento de espertalhões, de bandidos, procurando se aproveitar da crendice das pessoas. Isso incluía médios não espíritas? Incluía, claro. Porque os médios espíritas são sérios. Não, são sérios, não. Incluía até todo um mundo paralelo de pessoas que queriam dinheiro. Né? Na hora que começa a cobrar, você já não pode levar a sério. Na hora que se pede dinheiro para receber mediunidade, você já não leva a sério. E tinha muito isso. Então eu fiz uma reportagem mesmo assim. No Jornal da Tarde? No Jornal da Tarde. Uma série, né? Que depois virou livro, inclusive. E esse livro foi cedido para a mesma ONG, que é uma creche, o Lar do Alvorecer, né? Para onde vai também o resultado financeiro deste documentário. Todos nós demos os direitos todos para que esse filme tenha o melhor destino de um filme sobre Chico Xavier. Ele tem que virar sopa. Esse é o grande destino de uma obra sobre Chico. Depois de tanto tempo que nós decidimos lançar o filme,
para disponibilizar para o público espírita e não espírita sobre o grande médium, como é que você chegou até a família do Caio? Bem, eu simplesmente liguei para os filhos dele, né, porque ele já havia falecido. Liguei para os filhos dele e disse, olha, nós temos aí um filme que nós fizemos e acredito que o Caio gostaria muito que esse filme fosse mostrado para o Brasil inteiro, para os espíritas, para os não espíritas, para quem? Para todo mundo, né? E que esse filme servisse virasse a sopa, né? Servisse para ajudar alguém. O Caio ficaria muito feliz com isso, porque já não é o caso de você querer ganhar dinheiro com isso, né? Aliás, eu não me preocupei muito porque o filme não saía, porque ele levou 25 anos. Eu não me preocupei muito porque eu disse, se não sai, é porque tem algum motivo. E quando tem espiritismo envolvido, é melhor você relaxar e aguardar que as coisas aconteçam, como agora estão acontecendo. Fernando, na época vocês utilizaram imagens do Chico com Pietro Baldi, com Clóvis Tavares, lá em Uberaba. Onde você conseguiu essas imagens? Quem conseguiu essas imagens foi o Luiz de Pique, o produtor. E eu não saberia dizer onde foi que ele conseguiu. Eu sei que são imagens que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu nunca havia visto isso, e depois de ter feito o filme, eu também não vi mais. Ou seja, são imagens inéditas para nós, né? Especialmente a do Pietro Baldi. Agora, eu já vi essas imagens num Globo Repórter em 1995. Como é que isso foi parar? O Globo Repórter pediu para usar algumas imagens. E aí eu conversei com o Caio e nós achamos que seria interessante, desde que tivesse a menção, né, ao documentário. Poderia até facilitar a saída do documentário, que a gente também não entendia direito, né? Eu conversava muito com o Caio sobre isso, a gente não entendia, porque o documentário não aparecia. Parece que havia, assim, um impedimento qualquer. E tem uma história muito interessante sobre isso, porque o nosso sistema aqui no Brasil é PAUEM. E o Caio, que vivia em Nova York, ia muito a Nova York, uma vez pegou o vídeo, levou para Nova York, no sistema PAUEM, chegou lá numa grande TV, e as pessoas olharam e disseram, olha, não passa, porque é Brasil, é PAUEM, mas não sei por que alguém colocou na máquina e passou tudo. Passou todo o documentário em outro sistema, o que é absolutamente impossível. E o Caio ria muito disso, achava muito engraçado, lembrando a cara dos americanos. Eles ficaram, então, espantados? Ficaram muito espantados. Mas com o conteúdo do filme, porque o filme passou no sistema que não era para passar? Não, eles ficaram espantados porque o filme passou no sistema diferente. Agora, esse filme ele foi exibido, então, na TV americana? Não. O Caio levou para ver se conseguia, de alguma forma, exibir. Mas não conseguiu nada. Circula entre as pessoas mais próximas de Chico Xavier que esse filme foi exibido no Japão. Isso é verdade? Olha, eu não posso jamais afirmar que alguma coisa não seja verdade. Mas se foi, ocorreu um crime, porque só poderia passar em algum lugar com a nossa autorização. Então, se isso aconteceu, ocorreu um crime. De pirataria. De pirataria que tem que ser reparado. E espero que seja. Aliás, esse filme foi feito, ninguém recebeu nada. É bom que isso fique bem claro. Os custos do filme foram os custos de produção. O nosso tempo, o nosso deslocamento, não houve pagamento de coisa nenhuma.
né? E também ninguém se preocupou com isso. O Caio queria que o filme aparecesse, ou no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Mas ele não conseguiu fazer esse link, fazer essa comercialização. Outra coisa, o Fernando Meirelles, hoje um grande diretor de cinema brasileiro, na época, ele aparece como produtor executivo, ou seja, a empresa dele fez o filme para o Caio. Quem pagou a conta, logicamente, foi o Caio. O filme foi feito dentro de uma produtora, da época, que era uma produtora já de renome, do Fernando Meirelles, que já tinha um nome muito, enfim, muito disputado na praça até, para poder fazer produções, chamado Olhar Eletrônico. E eu lembro que o Fernando esteve próximo da edição do filme o tempo todo. Então, alguma coisa do Fernando Meirelles o nosso filme tem, o que é uma grande honra, né?